Olá, 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 olá. Olá, salve! Que é Isaac, pera, deixa eu dar uma ajeitada aqui, da hora. Que é Isaac do Sarau Verso em Versos. Estamos iniciando o nosso quinto episódio desse nosso projeto bacana, que é o de Diálogos em Diálogos, né? Podcast do Sarau Verso em Verso. Que da hora, hein? Antes de iniciarmos, vamos dar um salve. É muito importante aqui. Hoje nós vamos falar com a Tata Alves, né? Ela que é poeta, né? Aqui da Zona Sul de São Paulo. E vamos levar um papo com ela. Mas antes de falar da Tata, eu tenho alguns recados importantes para dar aqui no nosso podcast. Bem, nós estamos seguindo com a comemoração de 10 anos, uma década, né? De Sarau Verso em Versos. E esse podcast vai ser transmitido e retransmitido ah, pelos nossos canais no YouTube, né? Nossos canais, né, online, enfim. Isso vai estar sendo transmitido pelo Instagram do Verso em Verso, naturalmente. Vai ser transmitido pelo Instagram da Rádio Mistura também. Da hora, né? E ao longo da semana vai ter a reprise, né? Vai ficar gravado na Rádio Mistura, enfim. E esse conteúdo aqui vai virar um conteúdo em uma mídia em áudio também, né? Para fazer jus ao podcast. Tudo bem? Outra coisa importante de se dizer é que esse nosso projeto é graças ao VAI 2022, né? Que é o incentivo à cultura da Secretaria Municipal de Cultura aqui do estado de São Paulo, né? E, bem, vamos lá? Então vamos fazer essa troca com a Tata Alves, né? Tata Alves é daqui da Zona Sul de São Paulo, né? Ela é do Circuito do Sarau já há alguns anos. Ela, ela é fundadora, né? Inspiradora, enfim, do Sarau da Ponte pra cá. Frequentou durante muitos anos, né, o Sarau do Binho, o Pra Sarau também. Ela que é autora de 3 livros. Em 2015, ela publicou esse livro bonito aqui, ó, em Reticências, né? Nós vamos falar um pouquinho e um pocão sobre ele. Em 2017, ela publicou o Troca. Felizmente eu não estou com ele aqui, né? E em 2018 ela publicou o livro Ibejis, Poesias do Meu Ventre, que é o livro de estreia dos filhos dela. Ela que é mãe de Ibeji, ela que é apresentadora no YouTube do podcast Tata Troca. Ah, enfim, ela que também é empreendedora, né, aqui nesse circuito de sarau e tem a confecção A Benção Mãe, né, ela começou com camisetas, enfim, uma estampa bem legal e ela vai falar tudo isso para a gente aqui. Entre outros empreendimentos dela, entre outros rolês que ela faz, isso é extremamente importante. Salve James, você tem o Trocas? Poderia ter trocado comigo também, ter me emprestado, né? Mas sem mais delongas, vamos colocar a Tatá na conversa? Só um instante que ela já vai aparecer aqui para nós trocarmos uma ideia, né? Vamos lá, cadê a Tata? Prendei só um minuto aqui que nós já encontramos. Ao vivo é assim, tá? Ao vivo é desse jeito mesmo. Vamos lá que ela vai aparecer. Até lá, nós tivemos ontem e está sendo reprisado o episódio do James Lino, né, com a Patrícia Cândido, tá muito bacana lá, dá uma conferida. E ela está aqui, a Tata. Então é isso, dona moça. Eu já fiz a sua apresentação, agora só bora. Cadê a minha amiga Tata Alves? Olá, Salve Tata. família, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Massa. Eu tô tendo um retornozinho da minha voz aí. Você me Prefere no ouve? Você tá com microfone? fone? Não sei, eu acho melhor. Pelo Peraí. menos quando eu coloco, fica ok. Calma, calma, calma. Calma que vai dar tudo certo.
Ela só foi buscar um fone, gente. Olha só quanta gente bacana tá entrando aqui. Salve Carlos, ó o James aí. Renato, caramba, olha esse mano. Não acredito nisso. Nossa, é bonito demais de ver, mano. Tanta gente bacana aqui acompanhando o Sarau. Tanta gente bacana que viveu o Sarau Verso Inverso. Para quem não sabe, o Sarau Verso Inverso nasceu nos idos de 2012, né? Lógico, 10 anos. Mas era um projeto que já estava na cabeça do Dico já há muito tempo, né? Daí, no teatro, ali no teatro da Monte Azul, né, no espaço comunitário que ali tem, conversando com o Dico, o James e o Dico já se entendiam muito bem nessa época, ah, a gente pensou num sarau, né? Vamos fazer um sarau assim, mas não um sarau para imitar o Cooperifa, que já existe, vamos fazer um sarau que seja um sarau nosso, um sarau para gente mais anônima, o pessoal se descobrir poeta, e aí veio uma galera assim encostando muito bacana, a Tata Alves era uma dessas, né, que declamava, que tem a performance, que ela eu tive uma professora universitária que escreveu um livro sobre o Castro Alves, olha só, que diz a lenda que o Castro Alves tinha a voz muito bonita e ele era bem performático, né? Ele declamava sempre em praça pública, assim, a exemplo do Gregório de Matos, que também era baiano, e esse poeta Castro Alves, no final do século XIX, admirava muito o Gregório, né? E ela escreveu um livro, O Poeta da Voz. E eu tô aqui com uma poeta que também é da voz, é performática, é bacana, a gente vai trocar essa ideia com ela. Então eu vou deixar que a Tata se apresente, mas você vai se apresentar dizendo pra gente quem é a Tayane de Alves, quem é a Tata Alves. Ai, boa noite. Gente, muito louco, né? Tá comemorando 10 anos, fazer parte. Eu fico pensando que o sarau, ele é uma resistência diante das tecnologias, né? As pessoas não querem mais ler livros, né? As pessoas estão aí na pegada do audiovisual, do podcast, enfim, daquilo que é mais, que Fala, é melhor Tava. consumido, né? Tá me ouvindo? Uhum. Tô te ouvindo. Ah, tá bom. E aí, eu tava esses dias no estúdio do Dois Neguinho com o Maicon e Uhum. encontrei o Feijão. E o Feijão, eu só ouvia falar dele, né? Eu não conhecia ele ainda pessoalmente, assim, de trocar uma ideia. E a gente conversando e tal, aí o Maicon trouxe, meu, você lembra dela? Essa menina fez uma poesia lá no Versus, a poesia viralizou. Aí ele falou, claro que eu lembro, eu que gravei. Aí o Maicon, não, quem gravou foi o Gessé. Não, eu gravei com a câmera do Gessé, mas... E foi muito louco, porque entrou num lugar de da gente se conhecer e conhecer as histórias, né? E aí foi muito louco. Ele falou assim, não, quer apostar? Vamos apostar aí. E aí, de fato, o Feijão tinha assinado aí, porque o GC tava cansado e passou a câmera pra ele nesse momento. Ei, você quer gravar aí, negão? E aí eles gravaram, foi muito louco. E a gente estava falando sobre isso, assim, né? Ah, ter viralizado naquela época. Tinha sido meu primeiro vídeo que tinha sido viralizado a partir de uma poesia de desabafo mesmo. E aí eu acho que a Tayane, Gi, ela é essa pessoa. Por que que acontece? Com o âmbito cultural, as pessoas tendem a pensar que a gente só é manso, né? Eu não sei se você tem a Uhum. sensação, mas existe uma relação imaculada do poeta, do músico, do escritor, de que eles não podem se envolver em confusão, de que eles não podem ser nervosos, que eles podem ter ira. É, É uma imagem muito é, pacífica. não pode exagerar, não pode fazer besteira, sair da linha, né? É, É mais ou menos essa ideia. Ninguém tá falando de nada ilegal, é sair do script, o script do é, que o imaginário popular pensa do poeta, né? Do sim, artista, melhor dizendo. sim. E aí aquela poesia manda tomar no cu, né? Aham. E aí quando você Obrigada, filha. E aí, quando você me pergunta quem eu sou, eu acho que eu sou essa pessoa que é calma
o máximo do tempo, assim, é muito difícil me tirar fora de sério. Tem que trabalhar bastante pra isso. Mas que quando acontece é uma explosão, assim, né? A minha mãe fala, não pisa na ferida dessa menina, não. Então eu acho que eu trago esse lugar desde pequena, né? Que é, e eu sempre me envolvi para defender os outros. As minhas brigas na escola sempre eram em defesa de alguém. Minha mãe sempre, quando minha mãe parava na diretoria, era sempre porque eu tinha ido defender alguém, de uma mina que foi pegar o lanche de uma criança, de um moleque que bateu numa mina por conta da quadra, né? A quadra de futebol nunca era das meninas e tal. Uhum. Então acho que isso fala muito sobre quem eu sou. A Tayane, ela é uma pessoa reservada, observadora, caseira. As pessoas fazem uma imagem de mim de que eu sou super fervida, assim. Ah, Michael, acabei de falar Tá de no você. fluxo. Tá no fluxo, o tempo todo. E, gente, ó, sextou, eu tô em casa, semana que vem estarei em casa, e assim concessivamente. Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu acho que a comida, ela Ah, eu vejo, revela. você posta. Eu acompanho. Eu só não sou convidado, mas eu acompanho. Olha só, semana que vem tá convidado. E aí eu acho que a comida, ela fala sobre a fertilidade que as nossas periferias têm, né? Desde o Uhum. cardápio que é oferecido, a criatividade por conta da ausência. Então é a partir da ausência que a gente cria as gororobas, que a gente cria a feijoada, que a gente cria os pratos. Obrigada, filho. Oriundos da periferia, né? Tem coisa que você vai comer Uhum. aqui. Buchada de bode, você vai comer em que lugar? Que outro lugar? Dobradinha, você vai comer em É, que outro lugar? Então, não é eu sou uma qualquer pessoa. boteco que serve, né? É. É, Mesmo esses tem botecos essa. gourmet, né? Que agora tem uma parte Não, de não boteco tem. gourmet. Não tem. Eles inventam qualquer coisa, mas não tem. Não tem. Eles É vão colocar o capaz nome eles de. vêm. Eles colocam o nome de miúdos ou alguma coisa assim bem próximo disso, mas não tem. Não tem. Falta criar a dobradinha vegana, né? Se pá já tem, se pá já É, tem. Mas, ó, é. seguindo a ideia, eu fiz um roteirozinho aqui porque é a maneira que eu tenho de organizar minhas ideias, né? Você sabe, é mania Você é de. virginiano? Sou. Pior que eu sou. Mas você não acredita nisso, pô. Você não acha? Eu acredito no estudo da astrologia. Ah, tá. Mas tá bom, não vou ser chatão, não. Tem muita coisa que eu falo, nossa, não é que é pá. Só que eu andei dando umas estudadas aí, umas lidas nas internet, perguntando para quem crê mais, e me disseram que o ascendente depois dos 30 anos é que começa a governar. Então eu fiquei meio É. bocudo, né? Que eu vi que meu ascendente é Áries. E Áries é meio Nossa. pá, né? É, Mas enfim, Ares. a organização ainda tá junto comigo, entendeu? Mas. Aí eu faço um roteirozinho aqui. O que eu fiz? Ó, nós nos apresentamos, né? Enfim, e agora eu quero fazer algumas perguntas para você e a gente vai colocando poesia no meio. Tá? Tem um poema que eu quero muito que você declame se você puder. É um poema antigo, não sei se você vai se lembrar. Ele está no roteiro, mas vamos deixar uma surpresa ainda. É um poema que viralizou também. Você. Um deles, na verdade são dois, né? Um deles você declamou, uma parte dele, na verdade, né? Você declamou no Manos e Minas. Eu queria falar sobre isso também, tem a ver. Uau. Mas é num outro programa que você declama o Mão Preta. Esse é um poema que eu gosto muito que você faz, né? Massa. Eu gosto dele porque Patativa da Saré tem uma poesia sobre mãe preta, né? E o Patativa ele tá num outro lugar de fala, né? Enfim. E Uhum. aí, mas enfim, a gente vai chegar nessa parte aí. Eu fico dando Tá. esses aperitivos. Vamos lá. Spoilers. Então. Ó, você criou o Sarau da Ponte pra cá, mais ou menos em 2014. Você estava confabulando desde 2013, que eu lembro que nas caminhadas do verso você chegava a comentar que queria sempre que a gente levasse esse sarau lá pro Campo Limpo, né? Uhum. E aí você fez o da Ponte pra cá
naquela, que não é bem, em alguma chamada minha eu disse algo sobre Praça do Campo Limpo, mas não era bem na Praça do Campo Limpo, é uma praça que tem perto da Praça do Campo Limpo. Não lembro o nome dela, Isso. né? Não é isso? É, ela fica na rua Ivar Beckman. Ela não era nem considerada Isso. uma praça, de fato, né? É um Ah, é que ela canteirinho. é como se fosse isso, um canteiro, uma rotatória, uma pracinha do nosso jeito, né? Uhum, sim. Coincidentemente, tem uma prima minha que mora ali. Eu falo coincidente porque aqui em São Paulo minha família se concentrou muito na Zona Norte. Aí começou a vir para a Hum, Zona Sul bem aos pouquinhos. Tipo, nós, né, fomos os primeiros. Aí alguns foram aparecendo aqui. E uhum, coincidentemente tem uma prima que mora ali perto, né? que legal. Bem, tem nada a ver com o que eu estava falando, mas enfim. Ó, você criou o Sarau da Ponte pra cá, né? Depois de muita vivência e outros saraus, como o Sarau do Vinho, o Pra Sarau, o Cooperifa, o Versus, né? Aí, como você é do axé, eu quero até que você explique um pouco a nomenclatura que eu vou usar, né? Para quem não conhece. Quem são os seus griots nessa caminhada? Nossa, é muito. Tem muita coisa, assim. Calma, deixa eu só ligar outra, porque essa aqui às vezes tá falhando. Não, tá Peraí. ok, só tá meio laranja, meio sépia. Mas eu te ouvo, eu te ouvo, te ouço bem. Ó, eu falo que Hum. assim, eu sempre trago a referência dos meus pais no primeiro lugar, porque os meus pais é quem me moldam para que minimamente eu tenha conduta e caráter, né? Uhum. Essa é a primícia da minha base, de eu ser quem eu sou, né? E essa conduta, a partir dos meus pais, faz com que pessoas que tenham uma relação próxima, né, às coisas que eu acredito, a filosofia de vida, se atraiam. Então, os meus pais sempre me formaram quanto uma mulher negra. Eu sempre soube que eu era uma menina pretinha. Mas eu aceitava os apelidos de morena, porque sempre era muito carinhoso, né? Na Sempre vinha num verdade, lugar muito. era o medo, né? Que as pessoas tinham um receio de falar, mas você não é negro, negro, né? Lembra disso? Você já ouviu muito isso, né? Não, você não é negro, negro. Você é moreno, né? É difícil ensinar É, isso para as pessoas, né? é. E aí eu me, me formo sabendo quem eu sou. Então, os meus pais, eles são essa primeira relação com a ancestralidade, porque quando a gente pensa em ancestralidade, parece que a gente tem que voltar muito lá atrás, né? E não. Uma geração anterior à minha já é Uhum. ancestral. E aí, com o âmbito cultural, eu conheço o meu ex-companheiro, Davi. Então, a poesia também me trouxe aí um casamento. Hum. E também me tirou um casamento. Eita, essa parte do tirou eu não sabia. É, é, Eu lembro dos seus meninos pivetinhos, assim, bem bebês mesmo no sarau correndo em volta das pessoas. Eles tinham, sei lá, uns 5 anos, talvez, ou menos. acho que talvez uns três, quatro. Eu acho que ele é bem engraçadinhos ali correndo de sarau. E assim, é uma Sim. vivência que eles têm que é invejável pra gente. Até, eu imagino que até mesmo pra você, né? Que você Uhum, não cresceu nesse meio igual eles, né? Eu uhum. acho isso muito legal, entendeu? Eles têm essa oportunidade de ter uma mãe preta que tem essa consciência e também essa vivência, essa propriedade de vivenciar a cultura, né? Quando eu falo propriedade, é porque, diferente de você, eu acho que a minha caminhada ficou mais parecida com a caminhada da Djamila. Quando eu escutei ela falar sobre, né, no livro dela, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu, eu pensei, caramba, eu não fui o único, né? Por exemplo, diferente de vocês, né, você, o James, a Aline, o Dico, o Cabelo, enfim, diferente de vocês, eu me construí negro adulto. Eu sempre soube que eu era negro, claro, né? Uhum. Mas eu não vivenciava isso. Então, eu acho que essa troca, né, que a poesia traz pra gente,
Tanto que tem a ver com o nome do nosso sarau ali, ó, de verso em verso, é cada um deixa o seu, acrescenta, se apropria, consome e vai crescendo, né? Crescendo essa vivência, essa troca, essa experiência. Então, de verso em verso, eu fui descobrindo o negro também, cara. Entendeu? Porque isso é uma caminhada que a negação de ser negro também era uma forma de resistência lá atrás. É. Então, existem várias famílias, várias configurações de família negra, né? Desde vamos pensar, sei lá, desde a senzala, vamos colocar assim, né? Uhum. Aqueles que resistiam, né? Resistiam fisicamente contra o sistema imposto, aqueles que, de certa forma, ficavam na neutralidade ali tentando viver, né? E aqueles que negavam e perseguiam. E, infelizmente, a minha família caminhou mais ou menos por essa vereda da negação, entendeu? Tipo não, a gente não é negro, ficou tentando apagar, tá ligado? Aí a gente vai resgatando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e eu acho que a gente tá numa caminhada legal. Mas, Uhum. enfim, já que a gente tá nessa pegada, né, de falar da negrada, aí todo mundo pensa, pô, Isaac, mas você tá sendo a mais, mano. Não, não tô, cara. Olha, o último censo de 2019, a gente só tem ele, porque o de 2020 foi adiado pela pandemia, o de 2021 foi adiado por incompetência e por negligência mesmo, e o de 2022 eu estou um pouquinho desatualizado com ele. Não sei se já rolou. Mas o último censo que rolou provou que o Brasil é um país preto, periférico e feminino, né? E eu sei que a sua poesia milita nessa seara. Então quero que você fale um pouquinho o porquê. E aqui chegamos no poema Mão Preta. Você pode declamar o poema se você lembrar, que eu adoro esse poema. Ou apenas comentá-lo, né? Fica à vontade, mas eu quero que você fale um pouco dessa sua militância pela poesia, que não é um poema. Você não faz uma poesia panfletária. Eu tenho até um poema aqui do Henri Sense que eu quero citá-lo, né? Você não faz uma poesia panfletária e mesmo assim, você milita pela poesia. Eu acho isso muito louco, entendeu? Fala um pouquinho disso aí, desse país preto que as pessoas querem negar, até mesmo a feijoada, eles falam que não faz parte da culinária negra, né? Mas manda aí. Muito louco. Só para finalizar o assunto anterior, porque eu também tenho algo em virgem, tá? Uhum. E aí É. a minha ancestralidade, a partir dos meus griots, vem a Ana Rita, Dias de Encarnação, que é quem Uhum. me molda quanto uma negra política. E também o Magela, né? O mestre Magela, Geraldo Magela, que tem ali a Casa de Cultura do Candearte. Sempre quando eu penso na Sim. ancestralidade, me vem eles, e aí abaixo deles me vem a Tula Pilar, né? Que foi uma companheira Sim. muito presente na minha vida, na vida dos meus filhos. Então a minha árvore genealógica ela tem uma série de griots e também contém griots que não necessariamente são mais velhos cronologicamente, né? Mas é tão Uhum. para frente espiritualmente que é como se fosse. O James Bantu, por exemplo, né? Troco ideia com ele e falo, mano, esse maluco é um orixá, sabe? É uma entidade, é uma sabedoria pra frente, assim. E ele parece mesmo, né? Tipo assim, até na vivência dele, né? Não é uma É. questão de aparência, mas é a energia que ele carrega, sabe? Eu acho isso muito louco, cara. Uhum. Entendeu? Eu acho James Bantu fantástico. Bom, e aí a partir dessa ancestralidade que me permeia, desde a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão que está aí presente também, é, automaticamente você se conecta a pessoas que pensam parecido com você, né? E eu sempre, desde pequena, fui muito sensível. A minha mãe às vezes falava que eu tinha a boquinha de sapo, que Boquinha de era. sapo? Eu não sei até hoje o porquê disso, sim. Mas era se eu falasse algo, aquele algo acontecia. Hum. Então, tipo, mãe, fulana tá grávida. Cala a boca, Tayane. Boquinha de sapo. E aí dava uma semana, a pessoa tava grávida. Mãe, Eita. fulano vai morrer. E aí aconteciam algumas coisas assim nesse sentido.
E é por isso que eu tenho muita responsabilidade com a palavra. Porque desde pequena eu sei a importância da palavra para mim. Quando eu falo que a poesia me traz meu casamento, mas também me tira, é porque houve uma traição nesse contexto. E a traição eu até perdoaria, porque tinha uma construção maior, né? Ele me ajudava com os meus filhos e tal, mas ele olhou para mim e mentiu para mim 3 vezes. E eu sustento a minha casa com a palavra. Então a palavra ela é um primórdio aqui. A única regra que eu tenho com os meus filhos é que eles não mintam. Quem que quebrou esse copo? Ai, mamãe. Aí eles se entreolham. E aí eu falo que também não pode caguetar. Cada um assume sua responsabilidade quanto um homem. E aí eles falam, não, mãe, fui eu que quebrei. E aí não apanha por isso. Porque assumiu, né, o erro que eles tiveram. Então a poesia Mão Preta, ela parte dessa sensibilidade da minha observação. Porque a gente cai num limbo dentro desse polo, desse núcleo da cultura, que aí eu vou ser bem polêmica agora, Pode ser. mas a gente fala Tem de espaço. amores afrocentrados, né? Mas quando a gente pensa esses amores afrocentrados, a gente pensa no cara negrão, intelectual, forte. A gente não pensa na mão preta que tá ali na segurança. A gente não pensa no feirante. A gente não pensa no ajudante de obra. Existe um perfil para isso. Houve uma padronização para esse casal empoderado. Então a Mão Preta me fazia observar que todos os ambientes que a gente... Não, imagina. Fala. Que todos os ambientes que eu ia me apresentar para fazer uma poesia, do sarau a instituições internacionais, tinha uma mão preta na porta, tinha uma mão preta no camarim, tinha uma mão preta para ligar meu microfone. E eu dava bom dia, boa tarde e boa noite para essas pessoas. Mas a maioria das pessoas que estavam acessando esse camarim, não. Então aquilo me deixou muito inflamada, né? Como que a gente fala sobre esse empoderamento, que também às vezes para na questão estética, e não cumprimento de segurança, que pode ser meu pai. Né? Esse Então a marceneiro. pegada, a gente tem essa pegada. Existem muitos casais afrocentrados, na base da sociedade, a gente cobra quem não está nessa base. Não é louco isso? É disso que a gente está falando? Eu não sei se eu consegui pegar o seu raciocínio. Não, tô falando de que, assim, quando a gente cobra de casais quando nós cobramos, né, cerca da necessidade de casais afrocentrados, nós estamos pensando muito, sei lá, não na base da sociedade. A gente olha mais para as camadas superiores na hierarquia social, né, média para cima, enfim, por conta dos espaços que ocupam. Ah, fulano Putz, qual é o termo que a gente usa? Palmiteiro, né? É isso, né? Fulano é palmiteiro, ciclano é palmiteira. Mas na base a gente não tá vendo ali essa negrada em construção, né? Esses casais em construção. É por isso que para mim é importante fazer um sarau que ele dialoga com pessoas em situação de rua. Eu falei com a minha mãe de santo. O sarau da Ponte acontece toda primeira segunda-feira do mês. Dentro das religiões de matrizes africanas, a segunda-feira pertence a Exu. E Exu é o cara da comunicação. É o cara dos caminhos, da bagunça, de encruzilhar, né, o rolê, para ver qual é que é. E o povo em situação de rua come através da boca de Exu. Então, como que eu vou falar de toda essa grandeza social a partir da literatura se a gente está falando para nós mesmos? E a gente, mesmo que depois de adulto, mesmo que minimamente, já alcançou um mínimo de intelecto para ir buscar de Jamila Ribeiro para conhecimento, de ler Patativa do Assaré, de saber sobre Castro Alves. Esses caras, essas mulheres, nem sabem ler. E a gente não tá trocando essa ideia com eles. E quando eles vêm ao sarau, eles não vêm para ouvir poesia. Não vêm para ouvir o rap. Por mais que o rap seja a linguagem que mais aproxima eles ao sarau. Eles vêm para comer.
Uhum. E a comida traz uma memória afetiva, que é comer essa colherada de dobradinha e voltar lá atrás e falar: puta, minha avó fazia essa dobradinha. Ela fazia assim, assim, assado, e a maneira que ela preparava me remete à minha infância, porque aí eu ia lá, eu lambia a panela, sei lá, eu ia lá e comprava um negócio na tendinha do mercadinho. E aí você recupera esse cara quanto, esse cara, essa mina, quanto pessoas humanas, né? Você humaniza É, elas. isso aí eles são. A gente passa a perceber, não é só olhar, né? É do tipo, eu te percebo, eu tô te percebendo aqui. E aí humaniza, né? É muito louco, Isaac, porque aí, tipo, a partir da comida, que eles se sentem fortes, né? Foram lá, pá, comer o rango. Eita, tá! Precisa que carrega qual caixa aí, mano? Eita, tá! Posso dar um testemunho no microfone? Saca? Então, aí eles se Uhum. sentem capazes de ajudar de alguma maneira. Sai do Então, exotismo também, né? Do tipo, é. ah, não, pode falar. E aí eu fico pensando nisso. Eu falo, é uma coisa que eu falo com a Yá, eu falo assim, olha, eu tenho um acordo com o Exu. No dia que eu não tiver mais comida para oferecer pro pessoal da praça, eu não faço mais o sarau. Porque ego pelo ego do artista, de se apresentar, de fazer poesia, a gente tem uma agenda de outros saraus rolando pela cidade, saca? Agora, quem que Uhum. coloca o microfone ou dá um abraço nesse pessoal que tá na rua? Mesmo, tá ligado? Não pra mostrar que tá contribuindo com a campanha de alimentação, porque a pandemia é isso, mano. A pandemia acabou, as campanhas de cesta básicas acabaram e o pessoal continua com fome lá na praça. Uhum. Essa é a pegada. A gente. Perdão. A gente esquece, né? Passou e esqueceu. É como se fosse uma live que ficou datada lá em 2020. Lembra? 2020 é marcado pela era das lives. Aí esse assistencialismo também ficou pelo caminho, né? E aí, a fome não espera, né, cara? A fome Não. continua, todo mundo tem fome todo dia. E a Iá, Ana Rita, ela fala uma coisa que eu acho muito forte. Fala assim, ó, Tatá, a única coisa que eu não, não critico é se uma pessoa me roubar para comer. Porque a ausência da alimentação traz um lugar de indignação. Uhum. Não é digno que a pessoa não tenha o que comer num país tão fértil como o nosso, que qualquer lugar que você plantar nasce. Capim, erva daninha, bananeira, abacateiro. Então, se a pessoa me roubar por conta de fome, eu nem questiono para algum. E isso é Uhum. muito louco da gente pensar. Eu acho isso, sei lá, eu acho isso, eu acho essa questão é muito problemática, cara. Pra mim sabe, afeta, é estranho, cara, é estranho, mas enfim. James, segura sua pergunta aí que eu vou fazer, mas um momento mais oportuno, tá bem? Para quem não conhece o poema Mão Preta da Tatá, dá para encontrar no YouTube. Sim, eu pesquisei, eu procurei, tá lá, tá? Tá lá no canal da Tata. É só digitar Mão Preta, Tata Alves, aparece, entendeu? Vocês vão ouvir. É um poema bacana pra caramba, tá num cenário bonitão. E a performance dela é muito boa, né? Ela que, cara, ela é uma poeta da voz, né? E eu falo poeta no sentido de valorizar ela enquanto artista, porque o termo poetisa surgiu numa época em que poetas mulheres eram consideradas artistas menores, né? Como Júlia Lopes de Almeida não aceitava essa nomenclatura e certa vez a Cecília Meirelles reclamou sobre isso, né? Daí a questão é, por isso que eu chamo de poeta. Então, ela é uma poeta da voz, performática, vai lá, mão preta, que é uma ideia de valorização, reconhecimento e percepção da construção da sociedade por meio desses manos e manas pretas, né? Pretas, periféricas, para lembrar que o Brasil é alimentado, é sustentado, o Brasil é nutrido, o Brasil é construído por mão preta, né? Embora os grandes chefes sejam homens,
sejam brancos, sejam de famílias centenárias, né, as quatrocentonas. Quem cozinha para a sociedade é a mulher preta, né? Olha a merendeira do colégio, né? Olha na tua casa, independente de qual seja a sua casa, se é uma casa de classe média, se é uma casa periférica, sempre vai ter mão preta alimentando. E a gente preta não é para ser lembrada e reconhecida apenas num mês do ano, né? Isso caminha junto o tempo todo. Bem, por falar na questão da negritude, eu tenho uma outra pergunta para você. Valeu, hein, cachorro. Eu ia fazer um comentário aqui para você, mas eu não tô meio enrolado aqui, não consigo. E depois eu vou fazer essa pergunta para Tatá, James. Você vai ficar aí, tá bom? Eu vou fazer a pergunta para ela, não esquenta a cabeça não, né? James é da hora, James Lee, né, bicho? Cara, Ele já foi convidado várias vezes para almoço e nunca encostou. Foi fazer um churrasco de batata. Tá vendo? E e sabe que ele é um dos meus griots, sabia? James também. Cara, eu tive muito prazer de conhecer o James, ele se apresenta com muita humildade, e quem conhece o cara não imagina a potência que ele é. E sim, eu tô fazendo um trocadilho com o Potencial 3, tá? Ninguém imagina a potência que esse cara é, mano, entendeu? Pô, eu não imaginava. Então ele tem trocado muito, porque ele é um cara generoso, essa é a expressão, cara, ele é muito generoso. Mas vamos lá, ó. Fala pra gente, já que a gente tá nessa conversa bacana, eu vou ter que mudar um pouco o rumo. Eu quero que você comente a sua participação no Manos e Minas e outros programas que você teve acesso. Mas pensando no seguinte, conforme artistas, assim como você, empreendedores, assim como você, oriundos da periferia, conquistam espaços nas chamadas mídias tradicionais, é possível a gente dizer, usar aquela máxima de que a favela venceu? Não. Olha, o Manos e Minas, ele vem a partir de um convite da Roberta Estrela Dalva, naquela fusão, né, de troca de apresentadores. Eu acho que na época saía o Max B.O. e entrava ela. Isso mesmo. E eu estive num slam que aconteceu no Clariô, que é o espaço de teatro aqui da Naruna e as Clarianas, onde o Sarau do Binho também reside, meu grupo de capoeiras, os Irmãos Guerreiros também. E aí o Zap aconteceu lá, porque eles estavam com uma questão no espaço deles, ou tinham perdido, ou estavam em transição também. E aí eu fiz uma poesia lá. Eu acredito que foi a partir dali que ela, de fato, me conheceu, né? E aí ela me convidou, salve Macarrão. E ela me convidou para fazer parte do próximo material, né? Ela trouxe a poesia para dentro do programa, aliás, uma outra poesia, né? Porque o hip hop também já é uma poesia por si só. Mas ela trouxe esse contexto da poesia falada, né? Sem o beat, digamos assim. E aí eu fui uma das primeiras, assim, a fazer. O Fish estava lá, fez as fotografias para mim, eternizou a importância da gente ter, né, a cinegrafia nas periferias, porque as mídias que querem trazer essa problematização das periferias só nos retratam de forma agressiva, né, e veroz. Então, além de estereotipada, né? Essa polemizada, assim. Então, quando a gente tem... Tanto que é uma das profissões que eu mais admiro na quebrada, assim. São os fotógrafos, são o pessoal do videomaker, porque eles documentam e historificam isso. Né? E aí, historificar é você eternizar, olha aí, 10 anos, né, do versus inverso. Se a gente não tivesse registrado, a gente, mais uma vez, cairia no limbo de que as instituições iam dizer que a gente não tem história porque a gente não documentou, porque sempre foi muito oral, né? Então, para mim, é importante pra caramba, assim. E aí, a participação do Manos e Minas foi muito legal, né? Tive de perto com o Dexter, eu sempre fui muito fã de rap, desde pequenininha. Tive muitos primos homens, né? E aí eu não queria me fazer frágil, então, nossa, eu usava bombeta, calça larga, e aí a gente cantava, assim, a gente disputava quem
quem não ia errar as letras de rap, né? 509E era muito presente com o meu tio Dal. E aí conhecer ele de perto foi mais um dos presentes que a poesia me trouxe, né? A Da poesia hora. teve por ela mais uma vez eu consegui esse presente assim. Mas eu sou pisciana. Então eu sou muito avoada, assim, eu não sou uma pessoa Você é tão. pisciana? Sou. Eita! Sou Tem uma assim, pisciana pisciana. assistindo. Eu não ia falar, tem uma pisciana assistindo a gente aqui. Ela vai curtir. E aí eu sou muito avoada, né? Eu sou muita emoção. Tudo que me permeia é Uhum. emoção. Então eu não consigo datar todas as coisas que eu já fiz, assim. Até porque, pra mim, elas são importantes no momento que elas aconteceram. Eu soltei pro mundo, sabe? Eu tava conversando com o Mineiro, que é um cara que vende queijo num evento chamado Pretexto, é idealizado pela Gisele, que ele falou assim: muito bonito o que você falou. Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu achei muito bonito você ser poeta e vir aqui na minha barraca dos meus queijos, vir falar comigo, né? Perguntar meu nome. E é muito bonito, sabe por quê? A palavra, depois que você soltou, já era. Não tem como você É. apagar, não tem como você voltar atrás. E eu falei: olha a sabedoria que tem nesse maluco, que às vezes ninguém tá prestando atenção nele. E Uhum. eu falei: porra, mineira, é isso mesmo, né? Depois que você abriu a boca, já era, saca? E Uhum. aí foi muito importante ter vivido o que eu vivi, dos trabalhos, publicidade, né? Fiz alguns comerciais para algumas marcas assim, mas não dá para dizer que a favela cresceu. Porque toda Uhum. vez que eu tenho que pensar se eu pago a conta de luz ou se eu faço a feira, a favela ainda não venceu. Se eu É ainda tenho isso. que pensar se eu compro roupa para mim ou roupa para as crianças, a favela ainda não venceu. Se eu ainda tô entendendo que ir no sarau do outro colega é dar ibope para ele, porque eu entendo ele como uma concorrência, a favela Uhum. não venceu. Se é não compartilhar um flyer do Versus Inversos, porque eu sou do Sarau da Ponte para cá, a favela ainda não venceu. Então, eu acho que o lance de pensar a favela vencer não está necessariamente associada ao poder aquisitivo, mas Uhum. sim em sermos bem-sucedidos naquilo que a gente opera, seja a palavra, seja a venda do queijo, seja contribuir com uma mana da quebrada que vende pano de prato, é a compreensão de prosperidade. E eu conversei uma vez com o Manuel Soares, que hoje é âncora do programa Fátima Bernardes, é um amigo pessoal, e ele falou assim, eu pedi um dinheiro emprestado para eu pedir algo para alguém, eu tenho que estar muito, muito fodida. Porque eu sou muito orgulhosa. Eu Uhum. cresci com meus moleques sozinha, eduquei os moleques sozinha. Tanto que eu tenho dificuldade de me assumir quanto feminista, porque vejo uma falha muito grande nesse aspecto da maternidade. Então eu falo que, infelizmente, o feminismo nunca me trouxe 1 litro de leite para meus moleques. E é por isso que é importante tomar cuidado quando a gente traz o homem preto para um lugar de mortalidade. Porque Uhum. a depender do que você denuncia sobre um homem preto não sendo verdade, por um ego de que o cara não quis ficar com você e você vai lá e fala, mano, o cara me assediou, mano, o cara foi lá e me estuprou, você é tão genocida quanto a polícia. Então, quando eu penso que eu tenho que equilibrar a minha planilha financeira, porque eu estou só ainda, Uhum. a favela não venceu. Né? E essa prosperidade, ela é oriunda da nossa ancestralidade. Você vê, mesmo pensando no cristianismo, quando Jesus senta lá com seus 12 discípulos, a mesa está farta. Quando os faraós se sentam com as Cleópatas, a mesa está farta. Quando a gente fala de riqueza na periferia, a gente fala da fertilidade da feira. Você Uhum. sai com 30 conto e faz a feira para pelo menos 4 dias. Então,
é importante pensar como que a gente tem pensado essa ascensão. O que é essa ascensão? E quando a gente chegar nessa ascensão, o que a gente faz com isso? Uhum. É louco isso, né? É muito louco. Assim, olha, falar disso agora é muito interessante porque você sabe que ontem foi lançado aquele livro, aquele livro, ó, o filme estreou, o filme Medida Provisória do Lázaro Ramos. E Uhum. na segunda-feira ele estava Roda no Viva? Roda Viva, isso, ele estava no Roda Viva promovendo o filme, falando sobre isso. E houve uma pergunta para ele sobre a maneira como ele lidou com a questão do identitarismo, da masculinidade, ser pai, ser negro, né? O casamento dele com a Thaís, e todo esse processo de resgate da ancestralidade desde o projeto que ele tem lá na Bahia, né? De, de teatro, né? Enfim, grupo de teatro. E eu vi ali nele, cara, assistindo, vendo um pouquinho, né, o diálogo dele lá no Roda Viva, que eu não vou dizer que ele perdeu a oportunidade, porque, cara, seria muita presunção minha. Mas eu fiquei esperando, assim, indignado, ele lançar a mão de dizer o seguinte, cara. Quando perguntaram para ele sobre o que era a luta antirracista, e ele citou, por exemplo, o papel do branco nessa luta, né? Do branco não racista, ou melhor, do não negro. Porque chamar a gente branca aqui no Brasil é complicado, tá? Do não preto, do não da pele escura como a gente. É importante por várias questões, enfim, que não cabe aqui. Senão a gente vai se alongar bastante. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de dizer que há pessoas que não se consideram racistas, mas apoiam políticas que são. Consciente ou inconscientemente, não sei, não vou julgar. Né? Políticas, por exemplo, que tiram dinheiro da educação na periferia, política que tira dinheiro da saúde da periferia, política que mina a nossa existência. Política, por exemplo, essas políticas anti-abortivas, não, eu não sou racista, mas eu sou contra o aborto. Né? E ser contra o aborto significa que aquela família, aquela mãe, enfim, vai ter que se virar, ou ela vai abandonar, enfim, independente. Essa criança vai ter uma possibilidade de não vingar socialmente, e ele vai ser a mesma criança que está com a maioridade penal comprometida para ser morta ou encarcerada. Não é louco isso? Como é que Uhum. a gente se diz não racista e apoia uma política dessas? Então, eu escrevi essa questão, essa pergunta para você, porque enfim, eu te coloquei na cova dos leões, como Daniel, né? E você saiu com uma pisciana danada de enfrentadora, né? Foi uma A pergunta Copa do capciosa. Leão com a nega com uma O juba desse negócio, tamanho, o negócio o, foi mi... louco. o mínimo que a Foi gente louco, faz é foi louco. rugir, né? Foi da hora, foi da hora. Você viu que na sua resposta eu já tremi aqui. Falei, eita, olha, o James está ansioso, eu quero que você faça o seguinte. Você lançou esse livro aqui em Uau! 2015 e eu lembro que em 2016 aí você vai falar, nossa, que memória boa, não, é coisa de virginiano, tá? Eu anotei tudo. Eu lembro que em 2016 você lançou esse livro no Sarau Verso em Verso, né? Uhum. Inclusive esse aqui você dedicou a mim, né? Você escreveu aqui uma dedicatória bacana, você E colocou a preto, Isaac. esse livro é raridade, hein? Dessa capa, eu Você só mudou, tenho eu vi que um, mudou. Você tem, agora eu tenho um porque. também, né? Não, eu só tenho ele, esse dessa capa aí, porque uma pessoa que tinha comprado não conseguiu efetivar lá o pagamento, e aí ele sobrou. Aí, só que tá assinado com o nome de uma outra pessoa. Arranca Meu, a ele. página. Escrevi na capa. Mas ele é raridade, da capa neutra aí. Então eu quero que você fale desse livro aqui, o Em Reticências, e eu vou emendar algumas questões, tá bom? Tá. Entre elas é o seguinte, eu quero que você fale se esse foi o livro que te deu mais trabalho. James, eu estou adaptando sua pergunta, tá? Desculpa aí, né? Se ele foi o livro mais complicado que mais deu trabalho para você publicar, eu estou imaginando ele porque ele foi o primeiro, tá? Se ele foi o que te deu mais trabalho, se não foi, você fala, não, não foi, foi tal.
É, outra coisa que eu quero que você fala também, o que que foi o Sarau Verso Inverso, o que o Sarau Verso Inverso significa para você nessa sua caminhada da poesia? Como você disse, a minha casa é sustentada pela palavra. E você que é do axé, eu sei que acredita muito no poder da palavra, no poder das simbologias, no poder dessa representatividade. Eu falo você que é do axé porque quem está mais ligado à religiosidade, à vivência religiosa, sabe do poder da palavra, muito embora os cristãos também deveriam saber disso, porque na onipresença, na onisciência, melhor dizendo, no poder da coisa toda, Deus precisou falar. Ele disse, ele não só estralou igual o Thanos lá dos Vingadores, ele falou que haja luz e bum, então a palavra é importante nesse processo de criação, de troca, enfim. Então quero, o que é o verso inverso para você? Qual, se o troca é o livro mais importante? Nessa toada eu quero que você fale do seu podcast, o Tata Troca, e também desse projeto bonito que você tem, que é o Baobá é Memória. Eu acho lindo aquele. É o joguinho da memória, que eu acho da hora demais, cara. Eu adoro. E eles puxam uma artezinha ali que desses. Cara, não tem um nome esses bonequinhos piquitiucos, né? Que parecem bebezinhos. E, e o primeiro foi você, né? E depois você fez o troca, não foi? Ou foi tudo junto? O primeiro O primeiro desenho, você desenho, diz? isso. Não, acho que o Thiago fez Ele Iroko. já começou com os orixás? É, Ah, Iroko foi o tá. primeiro Eu Paranauizinho. acho. A minha eu- bonequinha foi a última. Porque ele sabe que eu sou Foi? ansiosa, ele me torturou, Ah. Thiago Lima. E ficou da hora demais, mano. As pessoas te presenteiam com umas coisas assim que são muito demais, cara. Aquele logo, cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho. Mas tem no outro Tem livro, aqui, ó. acho que no Troca tem, que Esse é o aqui? seu logo. Isso, eu acho isso lindo demais e da hora demais. Eu não sei quem fez, mas já admiro, cara. Perfeito, Mas, simplesmente perfeito. Ele é muito sua cara. Quer dizer, literalmente, né? Então eu tô te colocando aqui uma série de perguntas para eu deixar uma última importantíssima aqui tô pro anotando, final, hein, que eu sou duas pisciana aqui. pra não me perder. Então, vai lá, agora é com você. Tá. Fala aí. Bom, quando você traz sobre que os cristãos, né, os cristianistas também precisam entender o lance da palavra, eles até entendem, porque eles profetizam, né? Ah, vamos Uhum. profetizar. E eu tenho não renunciado essa palavra, né? Que é um vocabulário muito presente nas igrejas evangélicas e que cotidianamente a gente pouco usa se a gente não for cristianista. Então, eu tenho profetizado sobre algumas coisas e usado a palavra. Não, eu profetizo que eu vou lançar meu livro esse ano e tá no mundo. Já falei, tá falado, né? A ancestralidade do candomblé também traz. Dentro do candomblé, eu acho que ela é uma das únicas religiões que não tem um livro, não tem uma Bíblia, não tem um Alcorão. Você não vai aprender a tocar o tambor com uma partitura. Uhum. Você não vai saber um segredo de axé por um livro, por um, né? Veja como fazer, por um tutorial. Candomblé é vivência, né? É isso mesmo. E aí a gente entende esse poder da palavra quando a gente profetiza, né? Então os cristãos também sabem dessa autoridade que tem a palavra, mas Uhum. eles às vezes só responsabilizam a Deus, né? Oh, em nome de Jesus eu vou te dizer tal coisa, né? Não, não, em meu Uhum. nome eu vou te dizer tal coisa, estou aqui, né? Eu existo. É, a benção mãe, por exemplo, né? Quem é que tem coragem, pelo menos da minha época, de sair de casa sem pedir a benção para a mãe? Ou se a mãe fala assim, põe uma blusa dentro da bolsa porque vai chover. E aí você, não, mãe, não dá nada não, vou sem blusa. Você pisa os pés para fora do branco, brum, né? Xangô se apresenta, vem a revoar. É, porque a E aí gente. chove. A gente, às vezes, não naturaliza o poder da palavra. Mas a palavra ela é muito presente na nossa vida em tudo, né? Como que a gente ensina os nossos filhos a falar antes da alfabetização? É a oralidade. Você não vai pegar o livro e mostrar pro seu filho, olha, aqui é A mais B mais C. Não, tanto que as crianças, uma das primeiras palavras que eles aprendem é um não, né? Porque querem
se jogar, pular da escada, não, não pode, não, né? Então, é a oralidade. E aí eu lembro que quando eu já fui cristã, né? Eu fui da igreja evangélica com a minha mãe e tal. E os pastores diziam que eu seria missionária, que eu tinha uma articulação muito boa com as palavras, que eu falava o que acontecia. E eles estavam certos. Eu não me vejo num outro lugar que não uma missão pelo mundo através da palavra, que não dentro de um contexto cristão, mas de compreender a força, né? De abençoar, de amaldiçoar. Tanto que assim, quando eu tenho os crush e a gente treta, eu falo, olha, eu geralmente não discuto quando eu tô muito nervosa. Então, deixa o meu tempo, deixa eu esfriar, eu vou diluir as ideias, depois a gente vai conversar, porque o silêncio é o estágio de mais raiva que eu estou. Então, se você me vê, assim, muito quieta, porque eu tô com muita raiva. Eita. Porque eu sei o poder da palavra, e eu posso matar se eu for falar. Nesse momento de raiva. Eu posso matar, eu posso acabar com uma pessoa através da raiva. Eu já fiz gente chorar por conta do que eu apalavrei. Então, é uma compreensão de como que você utiliza isso, né? Infelizmente, a gente tem os acordos hoje, os contratos, os recibos, mas antes era só o apalavrado. Ó, eu dou a minha palavra. A partir da minha palavra, a gente vai construir essa laje. Mas o apalavrado também ferrou com a gente. Muita grilagem teve nos interiores aí. E tem pessoas que não honravam, né? Porque aí parte da não conduta, né? Então, aí a gente já tá falando de comportamento mesmo, mas a palavra sempre foi importante, né? Minha palavra não faz curva, tanto que a gente tem esses ditados, né? A palavra é importante. Papo é reto, né? Papo é reto. Então, eu prezo muito, assim, e compreendo, porque de fato é isso. Já também vivi muitos malefícios, né, da palavra. Ah, não, eu não tenho compromisso com ninguém. O cara era casado, saca? Então, até onde, né, você equilibra essa veracidade da palavra. Mas é muito importante pra mim, assim, eu prezo muito. E o seu programa, ele troca isso, né? Eu ia falar trata, mas já veio troca na cabeça. Então, o Tata Troca, ele é idealizado, na verdade, pelo hoje Onan, mas era o Laje na época, que é a mesma pessoa, mas ele mudou de nome. E aí o Onan falou que eu era muito articulada, que eu deveria fazer um programa para falar com o pessoal da quebrada e tal. Eu falei que, ixi, apresentadora, tá maluco. Isso tá muito distante de mim, né? Não, Tatá. Não, Tatá, faz e tal. Eu falei, mano, então tá, então já que eu vou fazer, você vai ser o primeiro. O primeiro programa é com você. E aí deu certo, eu também me vi a partir do que foi Tata Troca é do YouTube, né? Isso. É no YouTube, Tata Troca. A partir do que eu fui realizando o Tata Troca, eu fui me inspirando também no A Noite dos Compositores, né? Encontro dos Compositores, do Guna. Que é quando ele traz o músico, no caso, para falar sobre o lance da composição, né? O porquê que ele compôs, aonde que ele se inspirou. E aí o Tata Troca traz esse diálogo não só para o âmbito da música em si, mas da poesia, do teatro, da gastronomia e da diversidade, né, que a gente tem nas periferias. O Reticências foi um livro difícil de fazer, por ser o primeiro mesmo. Eu fiz uma publicidade para a Dove, lá em meados de 2015, 2014, e eu já frequentava os saraus. Eu era residente do Pra Sarau, que é o Rogério do Sarau, que é o sarau do Rogério Gonzaga, eu falo que ele é o meu dindo do sarau, ele que me apresenta e me coloca e tal. E aí, quando eu pego esse dinheiro, pela ausência
de conhecimento administrativo, educação financeira nas periferias, quando eu pego o cachê lá em euro, eu não sei o que fazer com aquilo não. E eu falei, e o Rogério entende de contabilidade, né? Eu falei, Rô, ó, tem esse dinheiro aqui, eu quero fazer algumas fitas assim pra minha mãe e pro meu pai, porque quando você pega muito dinheiro, esse dinheiro não é só seu. Automaticamente você vai quitar a geladeira da sua mãe. Automaticamente você vai comprar a ferramenta do seu pai. Porque é uma conquista em ascensão. É compreender que não é necessariamente o poder aquisitivo que te faz próspero. E aí, eu fiz isso assim, quando começou a acabar o dinheiro, tinha só 10 mil na conta, eu falei, Ru, o dinheiro tá acabando, o que que eu faço? Ele, mano, faz um livro, Tatá. Eu falei, não, Rogério, você não tá entendendo, eu quero investir. Livro na quebrada, as pessoas não leem. Não vou fazer um livro. Não, faz, o pessoal já gosta de você, do seu trabalho. Enfim, quando eu tava para acabar a grana, eu falei assim, ó, Rogério, eu vou fazer um livro. Mas se não vender, você vai ter que comprar todos. Bravo. E aí eu fiz, Mas você lancei fez o no... quê? Você fez uma tiragem de 1000 livros? Não, eu fiz bem, eu fiz pouco. Eu falei assim, não, vou fazer 100, porque se não vender, enfim, para mim rodar com esses 100. E aí Ah, eu não sabia da dimensão que o meu trabalho já tinha alcançado e dialogado com algumas pessoas. uhum, Então, lancei no Pra Sarau, a gente fez 100 cópias. Essa capa que você tem, né, que ela é neutra, uhum, ela é de propósito, porque eu não queria um livro que fosse vendido pela capa. Eu tava hum, muito repelente a tudo que remetia muito à estética, sabe? Ai, que tem... entendi. Enfim, eu tava meio que cansada mesmo, né, com preguiça. E aí eu pedi pro Thiago, que é essa primeira capa aqui, assim, para Uhum, que ele investisse dentro, né? Que ele mostrasse que a pessoa acessasse o conteúdo do livro. E aí fui pro Praçaral com a inexperiência, né, do que era lançar um livro. E eu brinco que eu me senti o Seu Madruga, porque eu levei todos os livros num saco preso, assim. ah, Chapéu, roupa, sapato. você falou, vou vender os 100 hoje. Foi isso, né? Foi. Mas aí o que que eu fiz? Eu fiz um trabalho de formiguinha. Eu fui trocar ideia com os meus professores, com a escola que eu estudei, com os donos dos botecos que meu pai frequentava, e convidei todos eles a ir. Disse, olha, lançamento do meu livro, com os manos da biqueira. Fui trocar ideia com esse pessoal, que é o meu pessoal. Claro que eu ia Uhum. ficar muito feliz de uma presença ilustre da poesia, né, se tivesse lá. Mas para mim era importante que a minha quebrada tivesse, de eles entenderem que a favela pode vencer. Uhum. E aí, é, para minha surpresa, no dia do lançamento eu vendi 80 exemplares. Olha só. Me senti rica, né? De novo, Porra. a E realizada. pseudo-ilusão. É. E aí, quando eu lanço o segundo. Quando eu lanço o Reticências, eu falo, poxa, eu não quero ser uma poeta de um livro só. Eu não quero ter 10 anos de poesia com um livro só lançado. E aí eu lancei o Troca, que é esse menorzinho aqui. Uhum. Ele Que é uma você também homenagem à lançou minha mãe no. de santo, né? Hum. Não, eu ia falar que você também lançou no Versus e na época eu não peguei. Aí eu tô sem. Olha, eu A ainda tenho gente. aqui alguns. Então a gente vai ter que fazer um escambo. Eu mando o meu pra você, você manda o seu pra mim. Fechou, combinado. Então tá bom. Já vou marcar aqui. Aí, essa primeira poesia chama Bença Mãe, que é uma homenagem à minha mãe de santo, né? Porque ela me disse uma coisa que me deixou muito chocada. Minha mãe de santo, ela é uma mulher muito forte. É muito difícil você olhar a imagem dela e associar a imagem dela à fragilidade. E aí, no terreiro, fazendo as coisas e tal, eu falei assim, olha, a senhora não chora? É, Tatá, é o quê, menina? Olha o tanto de capim pra capir aqui, o tanto de galinha pra dar comida, lá tem tempo de chorar?
Falei, mas em momento nenhum, e a senhora chora? Tipo, Tatá, quem tem o axé pra cuidar, não tem espaço pra depressão, não. Aí eu Putz, falei, puta, que a bagulho mulher, louco, né? a mulher cuidando do poder ancestral da porra toda. Como é que vai ficar deprimida desse jeito? Aí eu falei assim, e medo, Iá? A senhora tem algum medo? Aí ela largou a enxada. Ó, Tatá, o único medo que eu tenho é cair no esquecimento. Pô, Eu tive a eu mesma acho que, sensação que você. eu acho que esse é o medo que muita gente tem, cara. E Entendeu? eu fiquei nesse lugar de falei, mano, puta que pariu. Porque a IA já foi militante do movimento negro, fez enfermagem para cuidar da saúde da população preta, é aposentada pela área da saúde, ela ia, né, ia Laxé. E aí, quando ela me falar sobre isso, a gente cai naquele mesmo lugar de como que o feminismo tem trago essas mulheres para ascensão. Porque existe um mercado social de que as mulheres têm uma certa validade. A partir dos 40 anos, você não vê os projetos, os editais. A partir dos 30 anos, você já não pode escrever determinados projetos, Isso né? mesmo. E Uhum. aí você vê que essas mulheres, que são as nossas ancestrais, que trazem todo um conhecimento, não estão sendo convidadas para uma sessão de Isso. fotografia, para um videoclipe, para fazer um comercial, Não tem tá ligado? espaço. Elas estão caindo no esquecimento. E aí, quando ela me falou isso, eu falei assim: olha, Iá, em nome do Ogum, aqui no Axé, eu tô na. Olha, até me arrepio. Toda vez que eu aparecer num audiovisual, eu vou falar da senhora. Seja para as mídias de quebrada, seja para as televisões que passam na quebrada, toda vez que eu puder registrar o nome da senhora Ana Rita Dias da Encarnação, eu vou falar da senhora. Tá bom, Tatá. E continua fazendo as coisas dela, assim. E Puta merda. aí, eu fiz o troca, fiz uma poesia para ela que abre esse livro, né? Chama Bença Mãe. E aí ela ficou. Só que aí eu fiz uma surpresa para ela, fiz o Você quer, documentário. você quer, já que a gente passou um pouquinho do tempo, você quer encerrar com esse poema? Pode Quer ser. fazer uma fala, você faz uma fala, perdão. Porque assim, ó, Imagina. sabe qual era o próximo tema que você tá finalizando aquela pergunta composta que eu fiz para você? Eu tô curtindo tanto a nossa conversa aqui porque ela tá caminhando de forma natural, não sei se, bom, não tenho conhecimento para falar sobre, você fala melhor do que eu. Você interpreta e depois me fala, tá? Tá. Que eu não quero ser a mais aqui falar besteira. Mas eu estava pensando muito por conta de um poema um poema curtinho que está no Em Reticência, que é assim, ó, não estou procurando um namorado para o dia 12, porque se eu não me amar primeiramente, não adianta ganhar presente. Aí eu achei duas coisas bonitas aqui. A questão do amor próprio, né, que é o mais clichêzinho, que está mais evidente, e a forma como em vários poemas seus você traz uma certa, embora você se considere uma poeta intuitiva, é por conta da sua vivência da poesia, seu conhecimento, sua busca, né, sua sede de conhecimento e leituras que você fez, você você trabalha a palavra assim de uma maneira bem próxima de autores clássicos, que é não rimar o que a gente chama de termos cognatos, assim. Você faz rimas muito ricas, né? Por exemplo, primeiramente é um advérbio, presente aqui é um substantivo. Isso não é fácil de fazer, isso que eu estou falando. Parece simples, mas não é. Eu acho isso bonito, entendeu? Eu acho bacana quando eu percebo. Então, encerra com a gente com esse poema da sua mãe preta, da Iá, né? Falei certo? Falou. Ah, que bom. E fazendo essa reflexão entre o amor próprio e a ancestralidade, que eu acho que é disso que esse poema trata. E é o que eu Tá. nunca li, hein? Eu juro. Tá bom. Eu vou emendar duas poesias, porque as que você falou, A Mão Preta e a que foi do Manos e Minas, as pessoas ainda podem encontrar.
né? Tem Uhum. registrado aí na internet, depois o pessoal acessa lá e procura. Mas essas são Vai estar poesias que vendo? eu ainda não gravei. Então eu vou deixar aqui como um presente de uma forma exclusiva pro aniversário do Sarau. Ah, obrigado. Deixa eu só anotar aqui. Bom, então a poesia da Iá chama Bença Mãe, que também dá origem à grife, né, das camisas. Uhum. Imaginei. É assim. Sobre a minha cabeça grãos, movimentos sublimes e mãos firmes a me cuidar. O canto, Iorubá, de segredos que eu não hei de perguntar. Amarelo, verde, marrom e preto, sob pratos brancos. Um banho de sementes que de correntes viera me libertar. E o seu bailado na dança mostra a abundância que carrega. Mulher, nega véia, mãe, militante, que defende a todo instante cultura sua. Seu bailado, um reinado de graciosidade. Sensualidade de Oxum, destreza de Ogum, e não tem nenhum homem na terra com força igual você. Pelos cuidados me ofertados, eu só agradeço pela divisão do fardo. Mas se depois dos encantamentos descritos enxergarem perigo na filosofia de vida, não adianta a mandinga que fará mudar. Precisa exterminar o preconceito, pisar no terreiro e se permitir. E se ainda assim preconceito houver, nem Jesus na causa. Só resta abrir mãos, caminhos e lavar a alma. Puta axé. Show. É poderoso, tá vendo? Eu nunca tinha lido, mas o pouco que eu conheço de você, do que você escreveu lá atrás, do pouquinho que a gente conviveu no Versus, eu imaginei que a nossa conversa deveria ser mesmo sobre a nossa vivência urbana, né? Ancestralidade, amor próprio e a sua poesia intuitiva. Acho que a gente conseguiu falar tudo. Você quer. Como é que a gente faz para encontrar Tata Alves? Ó, Rua Caranapatuba. Não, né? Não, pô. Não tem essa fita de Agora, caixa postal, tá ligado? agora a gente é só nos meios sociais, só nos meios sociais não, é nos meios digitais, pô. Como é que a gente faz para encontrar esse material todo bonito, para escutar as falas da Tatá? Porque eu faço, eu fiz questão de você ler seus poemas, de você declamar, porque eu não sei você. Na verdade, eu imagino. A voz é muito importante para declamar, cara. Entendeu? Eu acho que a gente valoriza muito isso, é bacana, é legal, entendeu? E aí tem a sua sonoridade, a entonação que você dá, isso nos leva a uma viagem muito gostosa, entendeu? Que legal. Olha, Preto, eu de fato sempre vou estar em casa, né? Então, quem quiser vir almoçar comigo, traz a sua breja, traz o quilo de carne, a gente faz o rango aqui. Estão todos e todas convidados. Eu acho que a gente precisa tentar distanciar esse lance, né? Às vezes quando as pessoas me encontram, falam, Tatá, sou sua fã. Eu falo, não, melhor você ser minha amiga, saca? Pra não ter essa relação distante, assim. Mas tem aí a rede social, que é Tata Alves com TH. O Poetisa, você trouxe esse lance no começo da nossa conversa e Da tal. conversa. Eu tenho tatuado no peito que eu sou teimosia, né? E uma vez Uhum. que eu sei gestar a palavra, poesia é uma palavra que eu quis provocar mesmo e continuar com esse termo de poetisa. Porque se a partir da palavra eu ressignifico a palavra denegrir, eu também ressignifico a palavra poetisa. Então, eu ainda gosto dessa sonoridade, né? Eu acho chique, tipo, não sei, me soa chique o poetisa, sei lá, Mona Lisa. Pá, me remete a coisas bonitas. Então, eu me Entendi. mantenho nessa teimosia de provocação, né? Você ressignifica. É, se eu entendo a palavra, né? Se eu tenho esse conhecimento, se eu sustento a minha casa com a palavra, então várias das nossas palavras a gente ressignificou, né? A Isso gente é já não usa muito. mais criado mudo, É saca? mesinha de cabeceira, né? É. Então,
Então, pessoas, fechou. Agradeço muito quem acompanhou essa live linda, gostosa, com a poetisa Tayane de Alves, vulgo Tata Alves, né? Mãe de Axé. Begis, que a gente falou bem pouquinho, faltou esse livro para a gente trocar ideia, né? Falar sobre ele, vai ficar para a próxima, Verdade. Vamos não ter que tem fazer a parte problema, 2. vai ficar para a próxima mesmo. E assim, nós fazemos parte hoje de algo que o Jefferson Santana costuma falar, que é a gente faz parte de uma sociedade de poetas vivos, né? E isso é importante. Isso é muito importante, né? Tem que levar muito em consideração. E a gente tem que escrever a nossa história. Tá vindo um livro aí para o próximo, talvez próximo semestre, muita sorte para o próximo mês, falando sobre a gente. Tem coisa sua lá também, nesse livro, né? Ah, Que eu acho que alguém precisa escrever sobre essa cultura sarauzeira que nós estamos inseridos. Para se alguém for estudar isso, tem que estudar pela nossa vivência, entendeu? Primeiro, pode escrever o que quiser, mas tem que escutar a gente primeiro. É a gente que está no bang. é isso mesmo. Então é isso, Bom, ó, eu vou aqui foi Tata finalizar com Alves. uma Fala, poesia aqui finaliza. que eu tenho feito também pensando nesse lugar de ressignificar as coisas mesmo, né? Chama Nunca Rasgar a Folha. Existem páginas novinhas nos meus cadernos. Páginas alvas como o sorriso que eu te ofereço. A cada página eu vejo que a minha criatividade, ela precisaria de uma papelaria toda vez que eu penso em escrever sobre o amor. Eu me lembro de poetas que me escreviam poesias milenares e similares a que eles escreviam para as outras. Era só trocar o nome que estava no meio, que isso não alterava nem a métrica e nem a rima. E eles dedicavam às meninas que diziam amar. Porra, poeta, com tanta tinta nessa caneta, quantos versos uma bique consegue? A cada página alva de meu caderno, agora rascunhado, eu penso que pari. Isso mediante ao tempo que eu quase não tenho devido à rotina doméstica. Mediante ao arroz que está no fogo, aos livros para assinar e embrulhar, mediante ao pente fino na cabeça das crianças, ao lixo que tem que colocar para fora, a live que é daqui a 10 minutos, ao cabelo da minha irmã para desembaraçar, e no meio de tudo isso, com que mão você afaga? Como já questiono Jairo Pereira. E a minha resposta é: eu afago com lápis e papel. Dedico os meus versos preciosos a você nesse tempo que eu quase não tenho. Eu fico pensando se tiro a barbatana, se deixo de ficar, se escrevo de lápis ou caneta para eternizar. Eu fico pensando quais os signos que vão te roubar um sorriso, se você vai gostar, rasgar para depois ler de novo. Mas se diante de tudo isso pensas que os meus versos dedicados a você são xerox, então eu não rasgaria a folha. Deixarei aqui para ficar, porque quando ela residir em meus livros, será um documento, será um tratado de amor. Ora por você, ora pela minha arte. E caso não te sirva, talvez um dia serve para alguém. Porém, foi para ti destinada. Quem pegará emprestada nunca terá tido meu amor. Ei, esse aqui a gente coloca o capacete. Você tinha que ter avisado. É pedrada, pedrada. Olha, família Verso e Verso, esse foi o nosso podcast de número 5, em comemoração aos 10 anos de existência desse sarau. Oi? Meu número 5. É? É. Depois você fala disso comigo. Tem muita coisa que a gente precisa conversar nos bastidores depois, viu, menina? Tá bom. As questões todas, a gente precisa voltar a trocar ideia sobre isso. Então, a gente está seguindo aqui a nossa comemoração, 10 anos de existência do Sarau Verso e Verso. Como a Tata disse, são 10 anos, não são 10 dias, né? Eu conversei aqui nesse 5º episódio com a Tayane de Alves, a poetisa Tata Alves, que vocês tiveram o prazer de ouvir, e sempre é um prazer mesmo, com significado extremo, puro e enfim,
não vou exagerar aqui, com o significado lato da palavra prazer, né? No próximo diálogo nosso, vocês ficarão com o James, ó, me perdoe, com o Jaime, eu queria falar Jaime, eu não simplifico para falar só o Dico, é o Jaime Dico Lopes, né? Ele vai fazer uma conversa com um poeta, um professor, um agitador cultural, que é o Nelson Maca. Eita, esse é pesado. Você vai acompanhar, né, Caraca, Tatá? Vai ser na terça. Eu ainda demorou, não tenho horário, mas a gente vai lançar o horário aqui, tá bem? demorou. Essas transmissões que nós fazemos, elas ficam na página do Sarau Verso Inverso e da nossa parceira aqui no Instagram, que é a Rádio Mistura, tá bem? Então, essa série de podcasts, vocês vão acompanhar. Não são 48 episódios, nós estamos no quinto, então é uma jornada linda que a Tatá, ela está sendo aqui como convidada, mas que é mera formalidade, mas ela é integrante dessa história. Tá bom? Então Achei. vamos nessa, Tatá. Obrigado, viu? Demorou. Obrigado mesmo, você é Beijo, família. uma maravilha. Ó, o James Tchau, tchau, corrigiu turma. aqui. Eu acho que essa aí do Nelson Mack é ele quem faz e é na quinta, não na terça. Não, James, aí você me quebra, pai. Vou me contratar, hein? Vou mandar o currículo aí pro Versus. Ó, pode mandar. Pera aí. Deixa eu me ver. Ah, lá, 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 lá. Perdão, James, você tem razão, falei besteira. Desculpa, desculpa. É o James que vai fazer na próxima quinta-feira. Isso mesmo. Perdão, James. Você me perdoa, James? Você me perdoa? Caramba, cara, eu tentando fazer tudo certinho aqui, seguindo, mas enfim, vamos encerrar que já ficou gigante isso aqui, a gente vai ter que fazer uns cortes. Obrigado, Tata. Beijo, Sempre um prazer gente. falar com você. Axé, obrigada. Axé, nós. Como é que encerra isso aqui?